Olá galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo das razões trigonométricas no triângulo retângulo. E antes de eu colocar uma figura, eu vou escrever aqui, tá? Na figura abaixo, nós vamos notar que a cada deslocamento à direita, de 5 unidades, o C, unidade de comprimento, tá? Unidade de medida de comprimento, corresponde a um deslocamento vertical de 3 unidades de medidas de comprimento para cima. Vou colocar a imagem aqui. Ou seja, traduzindo, chama esse ângulo de θ, do O até o OP', 5, do P' até o Q', 5, do Q' até o R', 5. Então eu estou sempre andando de 5 em 5. Do R até o R', 3, e do R, desculpa, duas linhas. Do R duas linhas até o R uma linha, 6, porque tem duas medidas aqui de 3 em 3, tá? Então, à medida que eu caminho 5 para cá, eu subo 3. Caminhei mais 5, subo mais 3. Isso é para a gente estar trabalhando com proporção, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui a gente está trabalhando com um triângulo retângulo. A reta P', segmento de reta, né? E R', eles são paralelos. Certo? Esse segmento de reta aqui, ao encontrar com essas duas retas que são paralelas, vai formar o mesmo ângulo. Então, esse aqui tem um ângulo de 90, aqui também tem um ângulo de 90. Esse ângulo θ aqui, ele é comum tanto no triângulo OP', como no triângulo OR'. Ou seja, o ângulo R, que eu vou falar aqui que mede alfa, mede a mesma coisa que o ângulo P, pois a soma dos três ângulos sempre vai resultar em 90 graus. Então, se θ mais 90 mais alfa é 180, aqui eu tenho θ, aqui eu também tenho 90, logo meu ângulo R obrigatoriamente também tem que ser alfa. Então, a gente nota o seguinte, nessa figura, vai estar mostrando para a gente a invariância da tangente do ângulo θ. Vou escrever isso. A figura mostra a invariância da tangente. Não tem esse acento não que eu estou arrumando. Do ângulo θ.
E isso é mostrado através da semelhança entre os triângulos. Ora, por quê? A gente pode falar que o triângulo OPP' é semelhante ao triângulo OQQ'. Por quê? Mesma coisa. Ó, se eu prolongar esse segmento de reta aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, θ com 90, logo lá em cima tem que ser obrigatoriamente alfa. Logo, os ângulos são todos iguais, então eu tenho uma razão de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Ângulo, ângulo, no caso, a gente fala. Isso quer dizer que todos os ângulos da minha figura são iguais. Isso é uma semelhança, tá? E também é semelhante ao triângulo ORR, R'. E tem outros triângulos semelhantes aí. Por exemplo, aqui também mede 90. Então o triângulo PQ, que é duas linhas, também é semelhante. E assim vai, tá? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Eu vou colocar a figura aqui embaixo de novo. Tá bom, galera. Se a gente for olhar o triângulo OPP', nós teremos o seguinte, que a tangente do ângulo θ é igual, aqui meu ângulo θ, a 3/5. Tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Por outro lado, se eu for olhar no triângulo OQ', a tangente de θ aqui também é 3, eu vou ter 3 mais 3, 6, sobre 10, que simplificando dá 3/5 também. Se eu for olhar agora no triângulo ORR', a tangente de θ, terei 9 sobre 15, que simplificando, dividindo por 3 embaixo e em cima, também dará 3/5. Ou seja, a tangente do ângulo não vai mudar. Então, a tangente de um ângulo θ qualquer, que a gente está falando de ângulo agudo, mas depois a gente pode generalizar para qualquer tipo de ângulo, não vai variar, tá certo? Então, a tangente de um ângulo de 50 graus, por exemplo, não só a tangente, o seno e o cosseno também, serão sempre os mesmos valores. A partir do momento que eu sei a tangente de um ângulo, eu não preciso ficar calculando ela sempre, mesmo que a minha figura seja diferente da anterior. Por quê? Porque a minha figura ela pode ser diferente, mas ela vai ser proporcional de alguma maneira. E se ela é proporcional de alguma maneira, isso vai me levar a uma tangente, ou um seno, ou um cosseno de mesma medida. Que foi o que a gente conseguiu ver
aqui. Então, o valor de tangente, estou falando de tangente, mas que sirva para qualquer tipo de figura, qualquer tipo de razão, desculpa. De θ é sempre o mesmo. Esse θ é um ângulo qualquer, independente do triângulo retângulo considerado. Cada ângulo agudo, então, corresponde a um único valor da respectiva tangente, ou do respectivo seno, ou do respectivo cosseno. Em aulas anteriores, nós já definimos que seno é o cateto oposto ao ângulo que eu estou tomando como referência pela hipotenusa. Que cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. E que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Isso tudo já foi definido em aulas anteriores. Para que a gente então voltou a falar nisso? Para a gente estar de fato vendo alguns exemplos de aplicação, que agora sim a coisa começa a ficar interessante. Eu vou fazer um exemplo aqui e vou colocar um outro para vocês pensarem. Vou fazer dois, vai. Exemplo. Determine o valor de x na figura. Vou colocar a figura aqui. Aqui tem x, aqui está meu ângulo reto, 5 centímetros. Aqui está meu ângulo de 42 graus. Use que o seno de 42 é igual a 0,6691, que o cosseno de 42 é igual a 0,7431 e que a tangente de 42 é igual a 0,9004. Para resolver esse problema, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar. Cadê o ângulo que eu tenho para me orientar? Não pode ser esse ângulo aqui. Ele é o de 90 graus. O ângulo é esse aqui. É o de 42 graus. Olhando para o meu ângulo de 42 graus, o que eu tenho referente a ele? Eu tenho a hipotenusa do triângulo que mede 5. E eu quero descobrir o cateto oposto. Aí você tem que se perguntar, das fórmulas já estudadas, das fórmulas que vocês conhecem, qual relaciona cateto oposto e hipotenusa?
É o seno. Então, eu sei que o seno de 42 vai ser igual a o cateto oposto a ele, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 5. Eu sei que o seno de 42 vale 0,6691 igual a x sobre 5. E aí é só resolver multiplicando em cruz. Quando não tem nada aqui, a gente pode colocar o 1. X vezes 1 é x. E 0,6691 vezes 5 vai dar 3,3455 centímetros. E essa é a medida do x. Então, o que é que a gente sempre faz? A gente vê o que a gente tem. Em cima daquilo que a gente tem, a gente vê o que a gente precisa descobrir e ver qual das fórmulas se adequa, né? Desculpa pelo português. Quais das fórmulas se adequa à situação. Vamos para mais um exemplo? Bom, vamos lá. Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro do solo avista sob um ângulo de 12 graus o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Vamos lá, vamos desenhar aqui para a gente entender. Pronto, desenhei o solo. Agora eu vou desenhar a mulher aqui. Lembrando que essa imagem está fora de escala, tá? Então aqui eu tenho a mulher. Agora eu vou desenhar o edifício. Desenhei. Não sei a altura do edifício. Eu sei que a distância da mulher até a ele são 200 metros. E eu sei que ela está olhando para o topo do edifício. E isso acontece com um ângulo de 12 graus. Eu vou tirar a altura da mulher aqui e vou ficar com esse triângulo aqui. Ó. Então eu sei que aqui mede 200 e eu quero descobrir a altura do edifício todo. Primeira coisa, eu vou descobrir então quanto mede esse pedaço aqui, ó, que eu vou chamar de x. O edifício ele é perpendicular ao solo, né? Porque a gente não está em Pisa para ter uma torre torta, então vamos considerar que o edifício, ao encontrar com o solo, forma um ângulo de 90 graus. Isso aqui tem 90 graus, aqui também vai ter. Eu quero descobrir quanto mede o cateto oposto ao meu ângulo de 12 graus, sendo que eu já tenho o meu cateto adjacente. A fórmula que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Tangente de 12 graus é igual a x, que é o cateto oposto, dividido por 200. Então, venho nessa tabelinha de dados que é fornecida, tangente de 12 é aproximadamente 0,2181. Resolvendo isso, multiplicando em cruz aqui, a gente chega à conclusão de que o x, nesse caso, vai ser igual a aproximadamente 42,5
metros. Mas essa não é a altura do edifício. Por quê? A altura do edifício vai ser esse pedacinho aqui mais a altura da mulher. Então eu vou ficar com 42,5 mais 1,5, que é aproximadamente 44 metros. Essa é a altura aproximada do edifício. Para vocês vai ficar o seguinte problema. Bom, vamos lá. Um avião decola segundo um ângulo de 30 graus. Após se afastar 1.000 metros do seu ponto de partida, qual será a altura atingida por ele? Por favor, usar estes valores aqui. Seno de 30 é igual a meio, cosseno de 30 é aproximadamente 0,866 e a tangente de 30 0,5773. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Tchau.